Outras obrigações de 2024 agora. Gente, 2024 está bem aí já, né? Você piscar já 2024. E vocês já sabem, do jeito que a gente termina o ano, a gente começa o ano seguinte. É na correria. Né, professora? Exatamente. E aí, vamos lá. Vamos falar então do primeiro ponto aqui, que é reajuste salarial em janeiro. Professora, você quer comentar? Gente, janeiro temos aumento do salário mínimo, temos em alguns estados aumento do piso estadual que a gente tem que acompanhar, que são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Acho que é Rio de Janeiro. Tem que acompanhar, então tem que estar de olho nisso também. Temos atualização da tabela de INSS, né? Sempre aquela coisa maravilhosa, esperar sair a tabela de INSS. Então, a gente tem várias atualizações que ocorrem em janeiro de cada ano. E aí, com a atualização do salário mínimo, a gente tem que atualizar o salário dos empregados, que recebem o salário mínimo, e o prolabore também de muitos empresários que tiram ali, às vezes, um salário mínimo, dois salários mínimos, que eles fazem a retirada com base no valor do salário mínimo, precisa atualizar também. E tem aqueles que tiram o valor do teto também, né? Que eles querem o valor máximo de contribuição previdenciária, que também precisa ser atualizado. Com a alteração do salário mínimo, nós temos alteração também no valor do adicional de insalubridade. Então, eu acredito que o sistema de vocês já está configurado, já está tudo bonitinho, né? Mas é bom ter esse acompanhamento. No ano passado, até aqui para. No ano passado, não, nesse ano, né? Que foi em janeiro deste ano. Aqui para a Alfa, para a pessoa que trabalha comigo nessa parte das atualizações de cadastro, eu fiz uma tabelinha para ela. Então, para vocês também é bem importante, se vocês quiserem fazer, faz uma tabelinha com o valor de 2023 e o valor de 2024, para ter certeza ali que o valor que está saindo é o valor atualizado de salário mínimo, de insalubridade, né? Para ter os valores todos conferidos. E de piso estadual também, se for o caso. Tem um ponto aqui que eu quero já pegar no gancho, tá? Que é com relação ao reajuste. Ficar de olho nos aditivos. Não sei se tem aqui, Iris, em Santa Catarina, mas lá em Manaus era bastante comum de acontecer. Chegava em janeiro, o pessoal lançava aditivo ali, às vezes é um aditivo só para falar exatamente sobre isso. Salário mínimo, não sei qual a previsão de salário mínimo para o ano de 2024, eu não olhei ainda, tá? Eu Mas também ali não. eles colocavam um valor maior ali, de repente, se era salário mínimo X, a convenção coletiva não estava prevendo nada pontualmente ali com relação a um reajuste maior de piso, e aí eles vão lá em janeiro e soltam aditivo. E às vezes sem Uhum, avisar. E uhum, aí fala, os pisos da categoria agora, a partir de janeiro, vai ser R$ 5 a mais, R$ 10 a mais do salário mínimo. Então, uhum. fiquem de olho nos aditivos, tá? E aí aquela questão, né? Se você tem um sindicato que você acompanha, que você já sabe que ele costuma fazer isso, então fica de olho, quem sabe ele não vai publicar alguma coisa em janeiro já, principalmente agora, né? Que tem contribuição assistencial, de repente não tem nada ali, ele vai colocar É, o aditivo e o reajuste. é verdade. Acho que aqui a gente tem principalmente o Citratu, que é o Sindicato dos Bares e Restaurantes, eles já de praxe seguem o piso estadual, né? Então, às vezes, em janeiro, eles publicam aditivo também, mas a gente teve, né, nesse ano, a convenção já trouxe, né, vigência 2022, 2024, já trazendo que o valor do salário não poderá ser inferior ao piso. Então, quando vir o ano que ajusta o piso, a gente precisa se atentar também a fazer esse ajuste conforme determina ali a convenção coletiva. Essa questão da conversa coletiva, realmente, às vezes você pegou a conversa coletiva lá, sei lá, data base em maio. Lá tinha uma orientação quanto ao reajuste que iria acontecer já em janeiro. E você olhou, ok, só que aí você não tem aquela planilha. A Fran tem uma planilha legal, onde ela faz todo o mapeamento, né, das conversões. De repente você não faz esse tipo de mapeamento, você leu. Eu vou falando isso que às vezes acontece comigo também, pessoal. É uma coisa que eu já faço em janeiro, porque eu esqueço. Eu não faço esse mapeamento, não sou tão organizado assim. Mas em janeiro eu sei que eu tenho que ir lá, dar uma olhada na CCT, para ver se tem alguma coisa lá. Que normalmente eu sei que tem um sindicato aqui que ele faz isso, tá?
Em janeiro ele já colocou lá, às vezes ele deu um reajuste lá na base, tantos por cento, e em janeiro ele já está prevendo mais um reajuste em janeiro lá. E aí eu preciso fazer esse reajuste que já está previsto lá na CCT, e também, né, no caso do piso da categoria, verificar se ele não está pedindo para eu fazer algum reajuste que é superior ao mínimo que está previsto para o ano de 2024, tá bom? Então fiquem atentos aí às convenções coletivas. Eu acho que agora os sindicatos eles vão à volta dos que não foram, né? Vão ressurgir aí, vocês podem ter certeza. É Tá? literalmente a volta dos que não foram, porque eles nunca deixaram de incomodar, só que agora está sendo mais intenso. Agora tá tendo motivação agora. Outro ponto que eu trouxe aqui é exclusão, opção e desenquadramento do simples, tá? É um vídeo que eu sempre faço em janeiro, porque é um dos erros que eu mais pego em consultoria. É aquela falta de comunicação do departamento pessoal com a contabilidade, com o setor de registro, é para ficar, né, não tem comunicação, a pessoa não sabe fazer consulta, não tem esse hábito de fazer consulta em janeiro, e deixa lá rolando, né? E tem, às vezes, uma empresa que está muito tempo que já foi desenquadrada do Simples, mas continua lá, né, recolhendo a contribuição como Simples. Ou então era uma empresa que não era do Simples, o pessoal passou o ano todo trabalhando para organizar a empresa para optar pelo Simples, e agora em janeiro, e aí você, né, não acompanhou, não está sabendo de nada, quando for em janeiro agora, a empresa está no Simples, e você não sabe, aí não faz a adequação na folha. E também tem os casos de exclusão, agora recente, que foi em outubro, teve várias cartinhas ali da Receita Federal, na verdade esse ano teve várias ações dessa, né, da Receita. Teve Teve uma do agora falso recente, simples, né? teve uma agora recente falando de exclusão. E aí, aquela empresa que não atentou para notificação, vocês podem ter certeza que vai ser excluído. Chegar dia 31 ali vai ser excluído, e a partir de janeiro, né, já não vai estar mais no Simples. Então, fiquem atentos a esse ponto aí, meus caros colegas, empresas. Se a empresa está no Simples, se a empresa foi desenquadrada, se a empresa foi excluída, para vocês fazerem adequação na folha, para não pagar maior ou para não deixar de recolher, né, a Não quer contribuição dever. previdenciária correta, que de repente, para depois você regularizar, é uma pancada, tá? É. E aí eu posso até mais fundo, não fiquem só naquela conversa, mas o contador disse que ela é do Simples, porque ela tem atividade tal. Não basta ter só atividade que permite que a empresa se enquadre pelo Simples, ela precisa ter feito a opção pelo Simples. Uhum. Então, fiquem espertos com relação a isso, tá? É um erro muito comum que acontece em todo mês de janeiro, tá bom? Como todo ano, também temos a opção da desoneração pela folha de pagamento, né? Isso acontece em janeiro. E aí a gente precisa fazer o quê? Conversar com o coleguinha do fiscal também, né? Para ver. Porque a questão da desoneração, inclusive, entra o planejamento tributário da empresa. Precisa ser feito um planejamento, um estudo para saber se vale a pena ou não a empresa ir para a desoneração, porque quando ela vai para a desoneração, não é que ela não vai pagar imposto, ele só vai para outro lugar. Então, precisa ter esse estudo se vale a pena com relação às alíquotas, com base no faturamento médio da empresa. Então, conversem também com o pessoal do fiscal, verifiquem se vai ocorrer a opção pela desoneração, para que o sistema esteja parametrizado da forma correta. Assim como a questão da opção do simples, a questão da desoneração não é a gente que faz, não é o departamento pessoal que faz, mas a gente precisa estar ciente se vai ter a opção ou não, porque isso impacta diretamente na folha de pagamento, nos encargos. E assim, gente, o empregador, falando assim de escritório de contabilidade, né? O cliente, ele paga para o escritório para que o escritório deixe a empresa blindada da melhor forma possível de situações que possam causar problema para a empresa. Então, é para que a empresa não fique vulnerável em situações que ela deveria estar fazendo da forma correta e não está. E isso vai muito da nossa comunicação. A gente precisa conversar com o pessoal do fiscal. Aqui, o que a gente costuma fazer? Quando entra uma empresa nova, quando abre uma empresa nova, eu sempre faço a consulta
né? Eu sempre faço toda a estruturação da empresa, o cadastro correto inicial da empresa e, inclusive, a consulta pelo Simples, se ela é optante pelo Simples ou não. E isso já fica ali no cadastro. Quando vira o ano em janeiro, eu vou em cada cliente, porque aqui eu trabalho com terceirização de escritório de contabilidade. Então, eu vou em cada escritório e falo para eles assim: gente, se alguém desenquadrar, se alguém enquadrar no Simples, eu preciso que vocês me mandem a lista, me comuniquem quais são as empresas. Se alguém vai para a desoneração, se alguém vai para o Fundo Rural, se alguém vai fazer alguma opção agora em janeiro que vai impactar na folha de pagamento, eu preciso que vocês me comuniquem. E tenham essa comunicação por e-mail, por grupo de WhatsApp, por formas que fiquem registradas também, para manter o histórico da comunicação que você tem com o seu cliente, com o seu colega, né? Com o colega de trabalho. E para ter também as informações ali, caso necessário. E assim, não basta perguntar uma vez, tá? Pergunta uma vez, vai fechar a folha de janeiro, pergunta de novo, teve alguém que desenquadrou, teve alguém que foi enquadrado, teve alguma exclusão, teve alguma situação que eu preciso saber antes de fechar minha folha, porque daí você consegue fazer os ajustes necessários antes de fechar a folha de pagamento, tá? Então, tenham isso em mente. Na questão ali do simples, da desoneração, não é a gente que faz a opção, mas a gente precisa sim saber se foi feita, se não foi feita, porque impacta diretamente na nossa folha. Aí nós pegamos o gancho para falar de opção pelo Fundo Rural, e aí é aquela mesma coisa que você pontuou agora, né? A opção pelo Fundo Rural também é planejamento tributário. Não adianta só você, eu quero optar, eu não quero. Qual você quer? Você quer ou você, você quer ou não optar pelo Fundo Rural? O indicativo vai lá na social. Você precisa de planejamento tributário. Inclusive, a professora Poliana sempre faz o postinho de início de ano ali, com exemplos práticos de cálculo, né, dando ideia de como é que você pode fazer, dando um direcionamento para as empresas, como é que você pode fazer também esse planejamento para verificar se é vantajoso ou não, optar pela folha ou pela comercialização. E o pessoal que atua com empresas rurais aí, fiquem atentos lá em janeiro também, para se vai ou não continuar no Fundo Rural. De repente a empresa está nesse ano no Fundo Rural, mas no ano que vem já não vai, não é mais interessante para a empresa, ou vice-versa. Né? Sem planejamento financeiro você não vai saber, melhor, sem planejamento tributário, né, você não vai saber qual será a melhor opção para aquela empresa para aquele ano. Tá? Então, opção para o Fundo Rural, janeiro também. Vocês vão ver que quem atua nessa área é artigo, é post, o pessoal alertando, o próprio Senai ele faz muita campanha forte no início do ano também com relação a isso, tá? Fiquem atentos aí. Cotas de aprendiz e PCD também, né? Nós temos aí esse alinhamento de início de ano, as empresas que são obrigadas, quero falar sobre esse tema. Sim, essa questão da cota de aprendiz PCD, gente, é muito importante manter o acompanhamento sempre, né? Para as empresas que são obrigadas, claro. Mas a gente usa também janeiro como um start, onde a gente está fazendo o levantamento de todas as informações, todas as questões cadastrais da empresa, e já aproveita e faz a questão também da cota de aprendiz e PCD. Eu tenho um cliente que entrou recente aqui na Alfa, entrou agora em setembro, e uma das empresas desse escritório, ela é lucro presumido, né? Ela não é do Simples, ela é normal. E na matriz tem 24, 23 empregados registrados e eles não têm aprendizes. A empresa nem sabia sequer da necessidade de contratar aprendizes. Então é muito importante que vocês tenham esse controle também, façam a orientação ao cliente, porque isso é nossa responsabilidade. Como eu comentei, o cliente, o empregador, né, o empresário, ele contrata um escritório de contabilidade, ele contrata pessoas especializadas para que eles cuidem dessa parte e o empresário possa cuidar do negócio dele, que é a intenção da empresa dele. Então, a gente precisa também se especializar e ter cuidado com essas questões. Precisa ter aprendiz? Não precisa ter aprendiz? Precisa ter PCD? Não precisa. Porque, assim, se o cliente vai fazer o que você orienta, é outra história. Mas a gente precisa sim dar a orientação para que seja feito da forma correta, tá? Então façam um levantamento, vejam empresas que não são ME, que não sejam EPP, que não estejam até empregador pessoa física, né?
As únicas exceções são ME e EPP. Todos os demais são obrigados. Então, se tem mais de 7 empregados registrados, já façam a verificação ali pela cota do CBO. Se é uma empresa que está obrigada a ter PCD, faça a verificação também e deixe o seu cliente bem avisado para que ele não fique vulnerável aí nesses pontos. Dando gancho aqui, só a título de informação mesmo para vocês, agora em outubro foi publicada uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, a 3.544, que ela atualiza essa parte de orientações com relação à aprendizagem, tá? Então, quem tem aprendiz aí, se quiser dar uma olhadinha, a portaria é a portaria do MTE, a portaria 3544, ela foi publicada agora em outubro de 2023. Se eu não me engano, aqui no canal da CIT, no YouTube, eles fizeram agora recente uma sequência de lives falando sobre essa atualização que veio através dessa portaria. Então, quem tiver curiosidade de olhar, é a portaria 3544, tá? De outubro de 23, tá bom? E para a gente fechar aqui, é uma que é mamão com açúcar, que é uma das obrigações ali que a gente pode até recomendar para início de ano, ali 2024, é sempre ficar de olho nas atualizações de dados cadastrais dos trabalhadores, né? Não sei se vocês fazem isso, quando eu estava na contabilidade eu fazia muito isso, que era uma rotina da contabilidade, não tinha muito para onde eu correr, tinha que fazer. Mas é sempre, olha só como a gente fazia lá, Iris, era até eficiente, a gente gerava a ficha do trabalhador e mandava para a empresa. Mandava os PDFs, tudinho das fichas do sistema e a empresa pedia para o empregado olhar, né? Encaminhava para o empregado a ficha dele, pedia para ele olhar para ver se ele tinha algum dado para atualizar, porque às vezes a iniciativa de atualização tem que partir do colaborador. Se ele mudou de Sim. nome, se nasceu filho, se, sei lá, a iniciativa tem que partir dele, se ele mudou de endereço, ele precisa comunicar à empresa dessas atualizações, o que não acontece muitas das vezes, né? Então, de repente, você às vezes não fazer um trabalho desse, por exemplo, de gerar várias fichas de empregado ou apenas enviar um comunicado para as empresas e falar, olha, é importante vocês verificarem, ficarem atentos para os dados dos colaboradores, para eles manterem atualizados os registros da empresa e tudo mais. E aí você, né, consegue mapear como uma das obrigações. Eu estou falando isso que é uma coisa que vinha muito na minha cabeça. Em janeiro eu já sabia. Consultar a exclusão, FAP, tem que verificar os cadastros dos trabalhadores que está tudo atualizado, sabe? Verificar se tem CCT, se tem aditivo, fazer ajuste, era coisa de janeiro, sabe? Uhum. Então, recomendação para vocês aí, às vezes até vocês não têm nem tempo, tá? Mas de repente você procura alguma forma de otimizar isso através de comunicado, por exemplo, né? Para o trabalhador. E aí ele avisa vocês, tá?